fazer agora um apêndicezinho aqui, que eu falei no final do último vídeo, mas que é a generalização do lema de Kaplanski, né? Ou seja, a generalização é o seguinte, vou falar o problema, né? De quantos modos é possível formar um P-subconjunto de um conjunto X que tem N elementos, de modo que, entre cada dois elementos escolhidos para o subconjunto, haja no conjunto pelo menos R elementos não escolhidos para o subconjunto. Ou seja, o que ele quer dizer? Eu tenho um conjunto A, e ele tem 1, 2, 3, 4, até N. Ou seja, ele tem N elementos. E eu quero formar subconjuntos de A com P elementos. B com P elementos. De tal forma que entre o primeiro elemento de A, ou seja, o A1, foda-se, vamos chamar de A1, o A1 e o A2, tenha pelo menos R elementos em A. Ou seja, se eu escolher o 1, eu só posso escolher o R mais 1 no A, a partir do R mais 1. Ou seja, como é que a gente vai indicar esse problema? A gente vai, assim, a ideia, a princípio, ela é a mesma, só que eu vou pegar um caminho um pouquinho diferente do problema simples, né? Vamos lá, a gente tem quantos elementos no total? A gente tem N elementos no total, igual ao total. Escolhidos, a gente tem P elementos, certo? A gente quer fazer um subconjunto com P elementos, então a gente vai escolher P no total. Isso implica que N menos P não são escolhidos. Calma. Não são escolhidos. Logo, os N menos P seriam os traços nesse cenário, certo? Só que a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Ao invés desse caso a gente ir falando, a gente tem N menos P traços e N menos P mais 1 lugares vazios, não, a gente vai falar que a gente tem P escolhidos e P menos 1 não escolhidos. Tipo, espaços entre os escolhidos. P menos 1 espaços entre os escolhidos. Isso é evidente, né? É o espaço vazio, traço, espaço vazio, traço, só que o espaço vazio é P, então os traços, ele, como sempre tem um a menos traço do que espaço vazio no caso geral, a gente tem P menos 1 espaço entre os escolhidos. Aí, a partir disso, são nesses P menos 1 espaço que a gente vai ter R elementos não escolhidos de A. Ou seja, quantos elementos a gente vai ter que não são escolhidos nesses espaços? A gente vai ter, pelo menos, a gente vai ter que precisar ter, no mínimo, reservar P menos 1 vezes R elementos de A para que esse cenário seja possível, certo? Ou seja, essa é a quantidade que está reservada. Só que a gente tem que lembrar que N menos P não são escolhidos. Logo, a gente vai ter que, como isso aqui está reservado para não ser escolhido também, a gente tem que N menos P, que é o total menos os escolhidos, menos P menos 1 R. É o total de elementos livres que a gente vai ter. Ou seja, são os que não são escolhidos e são os que não estão reservados para serem escolhidos. Ou seja, os que suprem a condição de ter R espaços entre o próximo elemento que for escolhido para o subconjunto B. Aí aqui esquece. Aqui é Brasil, por quê? A gente tem, como são P elementos, a gente vai somar aqui P. Então, a gente vai ter N menos PR mais R. A gente só vai poder escolher os elementos presentes nesse intervalo aqui. A gente não vai poder escolher outros. Tipo, a gente não vai... Vamos supor, se a gente escolhesse um, a gente não ia poder escolher o 2, porque ele não está sendo contabilizado aqui nesse intervalo. Aí, aqui, como a gente já supriu a restrição para ter R entre os próximos passos, então aqui é só você fazer a combinação, né? Você vai ter de N mais R menos PR, você quer escolher P elementos, que é igual a N mais R menos PR, escolhe P.
E essa é a generalização do primeiro lema de Kaplanski, né? Assim, um pouquinho mais pegado, mas nada demais, assim, se você tem a ideia, se você já viu, é de boa. Se você nunca viu, aí, porra, você pensar em fazer P escolhidos e porra, ir excluindo, aí é um pouquinho mais complicado. Agora vamos pra generalização do segundo lema, que é o seguinte. É assim, vou recitar o problema aqui. Ele fala o seguinte. Refaça o problema anterior, no caso circular. Nesse caso, por exemplo, tomando n igual a 6, o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal que entre 1 e 4 há 2 elementos, entre 5 e 1 há 1 elemento, entre 6 e 4 há 3 elementos. Ou seja, ele só deu esse exemplo aí para facilitar o entendimento. Ele quer que a gente refaça o mesmo problema, ou seja, ele quer que a gente, de quantos modos é possível, formar um P subconjunto de um conjunto com n elementos, de tal forma que tenha R entre os espaços, ou seja, vamos aqui, ó. Ele deu 6, mas, porra, vamos botar aqui 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos supor que eu quero um que tenha 2 espaços entre o próximo. Então, esse e esse. Só que esse aqui não pode entrar, porque tem que ter pelo menos 2. Aí, se eu escolhesse o 9, eu não ia ter 2. Eu ia ter só um entre o 9 e 1, porque o problema agora se torna circular, tá vendo? Vamos lá agora. Vamos lá. Eu tenho N elementos. Eu quero um subconjunto com P escolhidos. Agora, vamos aqui pegar um caso simples. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Eu quero um que tenha esse. Eu quero escolher 3 elementos que eles têm um espaço de um só entre eles aqui, ó. Tem P, P, P. Como é circular, agora eu vou ter sempre o mesmo número de escolhidos, eu vou ter de espaço. Então, se eu tenho P escolhidos, eu vou ter P espaços entre os escolhidos. Logo, usando a mesma ideia do problema anterior, eu vou ter pelo menos P elementos separados pra suprir essas condições, sabe? Suprir as condições de ter a separação, de ter R elementos entre cada um. Aí, o que eu vou fazer? É o total de objetos menos esse aqui. N menos PR. Aqui, ó. Aí, eu vou ter que escolher P objetos entre esse intervalozinho aqui. Que é, pô, padrãozinho, certo? Só que tem um problema. Como é circular, a resposta não é N menos PR. Escolhe P. Por quê? Porque a gente tem que contabilizar as rotações. Tipo, se eu colocar o 1 aqui, o 2 aqui e o 3 aqui, isso é igual a eu colocar 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui. Que é igual a eu colocar 2 aqui, 1 aqui, 3 aqui. É a mesma coisa. Porque a circunferência ela tem uma simetria. Então eu tenho que fazer uma forma, eu tenho que corrigir isso. Ou seja, e essa correção, ela segue a seguinte forma. Que é aqui, ó. É o total de elementos que eu tenho. Total de elementos. Que nesse caso é N sobre o total de elementos arranjados, total arranjado, que é N menos PR, vezes aquela combinação ali, que é N menos PR, escolhe P, que é igual a N sobre N menos PR, vezes N menos PR, escolhe P. Essa é a generalização do segundo lema de Kaplanski. Assim, é claro, tem uma sutileza aqui a mais, que não é pra você fazer igual das outras, que é espaço vazio, traço, mas porque você vai pegar o espaço vazio já, sabe? Você não quer ver onde você pode colocar os termos, você já tem os escolhidos. Aí, a partir deles, você vai descobrir o resto, as outras informações. Claro, nos outros exercícios você também pode fazer dessa forma. Agora, só que é um pouquinho mais... Você vai dificultar um pouquinho o exercício que você pode fazer de uma maneira mais fácil, beleza? Assim, essa é a aula, vou colocar como apêndice aí nos vídeos. Não é obrigatório, mas se tu souber, ótimo.